Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da família The Blue, Assembleia de Deus de Blumenau, igreja pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, e também o nosso pastor Lediel. Aqui quem vos fala é Samuel Goulart, eu sou pastor auxiliar aqui no campo de Blumenau, e neste momento tão especial, nós vamos estar estudando sobre a nossa lição bíblica dos jovens do primeiro trimestre da CPAD, que nos fala sobre Ensina-nos a Orar. Esta revista tão especial que vai nos falar sobre alguns personagens bíblicos, como também algumas orações que marcaram, e através desses personagens, dessas orações, destes exemplos bíblicos, trazendo então a nós ensinamentos sobre uma vida de oração. Neste momento, nós vamos estar comentando sobre a lição de número 6, falando sobre Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Eu quero a sua máxima atenção, porque nós temos alguns objetivos nessa lição tão especial. E quando nós nos atentamos aos objetivos, isso significa dizer que nós temos um norte a seguir. Basicamente são 3 os objetivos que o próprio autor nos traz. Primeiro, falar sobre o próprio perfil do profeta Jeremias e a experiência que ele tem no seu chamado. Segundo, falar sobre o contexto que Jeremias está estabelecido. Terceiro, nos falar sobre como que Jeremias encara o poder da oração, como que ele acredita que realmente a oração é o caminho da transformação. É claro que nós vamos entender mais à frente que essa oração precisa ser seguida de algumas atitudes importantes, não é? Que nós vamos concluir também falando sobre a oração que Deus não ouve. Então, entendido esses 3 caminhos que nós vamos seguir, nós vamos introduzir dizendo que nós estamos diante de um estudo muito importante. O profeta Jeremias é um dos profetas maiores da Bíblia. Maior nós sabemos, e claro que é importante você explicar isso aos seus alunos, maior não no sentido de potencial, nem também de tamanho, né? Você pode até brincar com seus alunos, mas maior por causa da extensão do período que ministrou. De acordo com alguns estudiosos, aproximadamente 40 anos Jeremias profetizou. Então é um tempo aí significativo. Ele está então na companhia de profetas como Isaías, como Ezequiel e também como Daniel, chamados na Bíblia dos profetas maiores. Também é importante você observar e perceber que Isaías, você vai observar no tópico de número 1, eu deixei aqui anotado algumas informações, você vai observar aí no tópico de número 1 que Isaías, ele foi vocacionado, ele foi chamado desde jovem. Você vai ver no versículo de número 6, ele dizendo: Ah, Senhor Jeová, eu ainda sou como uma criança. É muito interessante, porque essa expressão que Jeremias vai utilizar no seu escrito, criança, traduzido na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, na versão NVI, por exemplo, ela é traduzida como jovem. E na verdade, o texto original hebraico, que é o texto no qual a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita, essa palavra hebraica é a palavra Naar. E o problema é que essa palavra, ela tem um campo semântico, né? Falando assim de forma bonita, ou seja, o significado, né? Ele é extenso, vai desde uma criança de 3 anos de idade até um jovem de aproximadamente 20 anos de idade. Então aqui há uma discussão, é claro que há uma discussão sobre a questão, quantos anos Jeremias tinha, né? Muita gente prega e diz, olha, Jeremias era apenas uma criança, mas parece-nos que o texto não nos dá a entender no contexto que Jeremias utiliza essa expressão Naar no sentido de criança. Provavelmente se utilizou foi de forma figurada, porque ele não está aprendendo a falar, ele está exercendo o seu ofício de profeta, e dentro desse ofício era preciso uma certa maturidade, ainda não está ou ainda aprendendo a falar.
né? O que o texto nos dá a entender é que ele é jovem. Quantos anos? Bom, a palavra hebraica não nos dá uma exatidão, mas ele era um jovem, já tinha o seu entendimento. Alguns colocam que ele tinha uns 15 anos, outros 20, outros talvez somente um pouco a mais. Mas o importante você entender é que realmente a idade, na verdade, eu estou me lembrando aqui agora que o próprio autor traz como 25 anos, né? Isso vai variar da fonte que você for observar. Mas o que é importante dizer é que ele era ainda moço. Talvez, como ele colocou, não suportasse a responsabilidade. Mas é importante você colocar aos seus alunos que Deus usa quem quer. E quando Deus chama, Deus ele capacita. É muito bom você aplicar isso, porque hoje, na verdade não só hoje, como sempre, os jovens são marcados por uma tendência de sempre deixar para depois, como se depois estivesse melhor do que hoje. Não, o nosso Deus é o Deus do agora. Muito bom você observar isso com os seus alunos. No subtópico 2, né, do tópico de número 1, a vocação de Jeremias, ele vai falar sobre o que aconteceu no versículo 11 e 12, né? Jeremias, o que veio, a vara de amendoeira. Aqui você pode trabalhar com os seus alunos a questão de que a vara de amendoeira Deus pode estar falando duas verdades. Primeiro, que a amendoeira, ela era uma árvore que quando ela florescia, o próprio autor coloca aqui as expressões, ela dá flores roseadas, bem clarinhas, você pode colocar no Google para ver essa imagem. Ela significa que está chegando um novo ciclo, é o início da primavera. Ou seja, algo novo vai acontecer. Parece que tudo seria mais do mesmo, mas Deus estava dizendo através de Jeremias, algo novo vai acontecer. Esse novo que Deus está trazendo através de Jeremias. O segundo possível ensinamento que Deus quer dizer com a palavra, com a expressão, ou com aquilo que Deus revela para ele como vara de amendoeira, é que a palavra amendoeira, Dr. Luiz Saião, um grande hebraísta brasileiro, ele diz que a palavra amendoeira parece muito com a palavra vigiar. Ou seja, quando o profeta está dizendo que está vendo uma vara de amendoeira, seria como se fosse um trocadilho. Deus está vigiando pela sua palavra. Subtópico de número 3, Jeremias vai falar sobre um chamado para você. Jeremias é alguém vocacionado. Jeremias é alguém chamado, assim como Sansão, como Isaías, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, desde o ventre da sua mãe. Alguém escolhido por Deus. O Deus que escolhe. O Deus que decide. E talvez você pode perguntar neste momento aos seus alunos, neste momento da aula, o que é chamado? Pergunte a eles o que é chamado. Eles vão ter várias definições. E você pode definir para eles a forma mais simples de definir chamado à luz das Escrituras. Chamado é um propósito específico e uma pessoa específica em um tempo específico. Amém? Volta um pouquinho o vídeo para você prestar atenção no que eu disse. Aproveite, deixa o seu like, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário aqui. Eu gostaria de saber de onde é que você está nos assistindo este grande subsídio da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você. O tópico de número 2, a rebelião do povo e a invasão estrangeira é anunciada. Preste atenção, porque agora o propósito aqui é você observar o contexto com o qual Jeremias está inserido. Porque o contexto vai nos explicar muito do que acontece no livro de Jeremias. Agora, aqui, cabe a você buscar subsídios além das Sagradas Escrituras. Por que eu digo além? Eu digo sobre comentários bíblicos, eu digo sobre mapas bíblicos para você compreender os territórios que eles falam, eu digo para você observar também os significados. Por exemplo, o que significa Jeremias? Bom, Jeremias é Deus estabelece. Jeremias tinha um secretário, alguém que escrevia para ele, que era Baruque. O que significa Baruque? Baruque, em hebraico, é abençoado. Jeremias nasceu em Anatote. Onde fica Anatote? Anatote é uma cidade que, se você for olhar nos mapas bíblicos, fica cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Aonde que você aprende isso? Através dos comentários bíblicos,
dos atlas bíblicos, e eu gostaria de indicar, né? O próprio autor traz comentário de Matthew Henry, também você tem o comentário bíblico pentecostal, você também pode acessar o comentário bíblico Esperança, grandes teólogos alemães, muita coisa boa. Você gostaria de indicar para você o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, de Paul Gardner. Paul Gardner vai trazer assim, de uma forma muito interessante, porque nesse Quem é Quem, personagens bíblicos que tem grande relevância, como por exemplo Jeremias, ele separa uma sessão especial, né? Então ele vai falar sobre a mensagem, o caráter, o contexto de Jeremias. É muito bacana você acompanhar as datas, os acontecimentos. Às vezes, Jeremias está profetizando no período de um rei chamado Josias, outra vez no período de Joaquim, depois aparece um tal de Jeoaquim. Quem são esses personagens? Isso você precisa cavar, procurar para entender o contexto. Mas basicamente, na verdade, o próprio autor dessa lição já vai nos dar exemplos e subsídios interessantes, mas eu gostaria de provocar para você ir além. Ele disse, no subtópico 1, que era um povo rebelde. Rebelde ao ponto de que Deus promete levar eles a um cativeiro. Deus fala duramente com esse povo, mas esse povo está tão duro. Ele mostra o exemplo do capítulo 36, quando Baruque e Jeremias escrevem ao rei, ministram uma palavra profética ao rei, e ele simplesmente lança ao fogo o que o profeta disse. O povo era rebelde. Enfatize isso para os seus alunos, porque às vezes a tendência que nós temos, até por uma questão da cultura do nosso tempo, é que quem está com Deus não sofre penas. Bom, olhe para Jeremias. Talvez se fosse medir sucesso à luz do que nós observamos hoje, Jeremias seria um fracassado. Pondere isso com os seus alunos, é muito interessante. Uma pausazinha rápida. Você já deixou o seu like? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu quero saber de onde que você está nos assistindo. Jeremias também era um profeta menosprezado. Você vai perceber, Jeremias tem na sua vida, na verdade com a sua vida, Jeremias ele tem um preço a pagar. Jeremias é um profeta que, de acordo com o capítulo 16, dá uma olhadinha depois aí, um profeta que não se casou, solteiro. Jeremias também é conhecido como profeta chorão. Dá uma olhada lá, capítulo 9, versículo 1, capítulo 13, versículo 17. Jeremias é alguém que está sofrendo. Jeremias é alguém que profetiza, sofre e profetiza. Jeremias é alguém que tem muitas amarguras. Você lendo o texto, buscando os comentários, você vai ter muito mais subsídios como este que eu estou falando. Jeremias foi alguém que sofreu, pagou um grande preço, porque toda chamada tem um preço a ser pago. Eu quero que você entenda, e isso precisa ser entendido por você, professor, para ser explicado aos seus alunos, que a nossa salvação em Cristo Jesus, ela não tem preço. Jesus pagou o preço, melhor dizendo. Então o preço foi pago por Jesus. Mas o nosso chamado, o propósito de Deus para a nossa vida, ele tem um preço a ser pago, há uma renúncia a ser feita. E o terceiro subtópico é a grande crise, né, do povo de Judá, o reino do sul, de que Deus usaria os babilônios para destruir o seu povo. E foi o que de fato aconteceu. Assim como Deus usou os assírios para punir Israel, o reino do norte, com a sua capital Samaria, Deus agora, em 722 a.C., agora por volta do ano 586, Deus promove essa destruição em Judá. Mas antes disso acontecer, entra o tópico 3. Jeremias, o profeta que intercede pelo seu povo. Aí entramos no capítulo de número 14. Jeremias é alguém que intercede, que clama, que busca por este povo. Porém, ao mesmo tempo que Jeremias clama, querido professor, o povo não se arrepende. Jeremias clama e o povo não se arrepende, assim é. E aí você pode aplicar a vida de todo homem e toda mulher que tem alguém que clama e busca por ela, mas ele ou ela não se arrepende. Não vai mudar absolutamente nada na sua vida. A sua vida permanecerá da mesma forma, inalterada, porque é preciso tomar uma decisão e se arrepender, porque é preciso mudar a sua conduta.
Deus promete, através de Jeremias, sim, que haveria restauração. Está ali os subsídios na sua própria lição. E muito bem o autor ponderou o que as Escrituras nos ensinam, que Jesus é a nossa nova oportunidade. Assim como Jeremias era aquele que estava apresentando uma palavra de Deus, direto do Pai, de arrependimento, Jesus, o Filho de Deus, que esteve entre nós, o próprio Deus entre os homens, é a nossa nova oportunidade. Pode ter uma mudança de vida, mas é preciso confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E a oração de Jeremias, ela não é ouvida. Ele clama, intercede pelo povo, mas o pior acontece. E aí, aqui é um ponto para você observar que Deus tem orações que ele não vai responder positivamente, né? Essa expressão do texto aqui, a oração que Deus não ouve, né? Na verdade, Deus ouve toda oração. A questão é que ele não vai responder positivamente todas as orações. Deus ouve, mas o nosso Deus é o Deus que decide o melhor para nós. Ele disse através do profeta que os planos dele são maiores do que os nossos planos. Os projetos deles são maiores do que os nossos projetos. Eu achei muito interessante, né? Aqui, na verdade, é fantástico. O autor disse alguns motivos do porquê Deus não nos atende. Pondere isso com seus alunos, página 44. Ele traz Tiago como exemplo, Tiago 4:3. O segundo exemplo, Eclesiastes 8:6, Tiago 1:6-8, João 9:31 e Malaquias 1:7-9. Ele traz os exemplos de oração que Deus não responde, porque pedem mal, pedem de forma egoísta, porque não é chegado o tempo de Deus, oram sem fé, mesmo orando permanecem no pecado, e oramos de forma indigna, não buscamos realmente a presença do Senhor. A grande verdade que nós aprendemos com o perfil do profeta Jeremias, com relação ao tema oração, é que mesmo no caos, mesmo no olho do furacão, mesmo que o povo esteja distante de Deus, o nosso papel como homem e mulher de Deus é, número 1, falar a verdade, mas número 2, crer na restauração de Deus, que ela pode ser real no nosso tempo. Ah, como nós precisamos de profeta Jeremias, que fale a verdade, mas que não deixe de interceder pelo povo. Gente querida, Deus abençoe você. Até o próximo subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Não esqueça, deixe o seu comentário. Nós queremos saber de onde você está falando conosco ou está nos assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus.